Queridos, 1 Pedro, obrigado, minha irmã. Capítulo 3, a partir do verso 13. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Amém? Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Amém? Só um trecho da epístola de Pedro. Antes de nós entrarmos no texto em si, eu quero só fazer algumas considerações, e é importante que a gente fique atento para essas considerações, porque a gente sempre insiste em trazer o contexto, para que você entenda qual era a intenção do apóstolo quando estava escrevendo essa epístola, e qual era também o contexto, né, dos destinatários, daqueles que receberam, porque isso é importante até para que a gente possa contextualizar da maneira correta. A autoria dessa carta, durante a maior parte da tradição cristã, desde os pais da igreja, os reformadores, nunca houve questionamento em relação a essa questão da autoria. Todos sempre tiveram o apóstolo Pedro como autor dessa carta, porém, algum tempo atrás, no século XIX, depois no século XX, alguns estudiosos começaram a questionar a autoria dessa carta. É importante que a gente saiba isso, porque você mais na frente pode ouvir alguém dizendo isso, você vai saber responder. E eles disseram o seguinte, que dificilmente Pedro teria sido o autor dessa carta, porque o grego dessa carta é o melhor grego do Novo Testamento. Só para você ter uma noção, o grego mais culto do Novo Testamento foi o grego empregado em 1 Pedro. E eles disseram, o homem era um pescador, era um homem letrado, então dificilmente esse homem ele podia ter escrito esse livro. Pedro poderia ter escrito esse livro. Porém, a maior parte dos estudiosos ortodoxos crê que Pedro escreveu por alguns motivos. Primeiro, porque a língua grega ela já era uma língua bem corrente na Palestina na época do apóstolo Pedro, na época de Jesus. Principalmente na cidade onde ele nasceu, lá em Betsaida. Segundo, porque o próprio Pedro, no capítulo 5, versículo 12, ele diz que essa carta ela foi escrita com o auxílio de Silas, ou Silvano, como está lá. E Silas era grego, era romano, e ele conhecia muito bem, era um homem culto, então ele poderia muito bem ter sido um amanuense escrito a carta. E outra questão, que essa sobrepõe até as demais, é que o mesmo Espírito que inspira, ele pode capacitar a pessoa a escrever. Se ele inspirou, se ele trouxe a inspiração, quanto mais a capacitação para escrever. Então, nós continuamos crendo na autoria do apóstolo Pedro. A data. O contexto da carta aponta para uma data entre o ano 64 e 65 depois de Cristo, período em que a perseguição aos cristãos se intensificou, principalmente a partir de Roma, que estava debaixo do império do imperador Nero, do governo do imperador Nero. E nós vamos já ver aqui que houve um evento em Roma e que isso se intensificou, mas não foi a partir daí que começou, porque os cristãos, irmãos, desde a primeira conversão já começaram a ser perseguidos.
e nós vamos ver um pouco de como os cristãos e das orientações que o apóstolo Pedro deu para os cristãos enfrentarem estas perseguições, né, com a perspectiva correta. O local de escrita. Pedro identifica o local de partida da epístola como sendo a Babilônia. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Essa designação é um tanto quanto complicada. Por quê? Existia a Babilônia, lá na Mesopotâmia, existia uma base também no Egito, uma base romana, chamada de Babilônia, porém, a maior parte dos estudiosos também acredita que esse nome Babilônia é um pseudônimo para Roma, fazendo a mesma coisa que o apóstolo João fez, né, no capítulo 17, 18 de Apocalipse, quando ele chamou Roma de a Grande Babilônia. Isso aqui pode ser uma estratégia, né, para que eles pudessem escrever essas cartas nesse período de perseguição, sem que fosse identificado e os cristãos pudessem entender que eles estavam falando ali da Babilônia como o império realmente das trevas e como a cidade de Roma. Era uma época muito complicada, irmãos, tanto que por causa desse evento, que foi o incêndio de Roma, que aconteceu em meados do ano 64, Nero toca fogo na cidade, uma parte da cidade queima, boa parte da cidade queima, e por graça de Deus, aonde os cristãos estavam mais localizados, esses locais não foram atingidos por esse incêndio. E quando, né, as pessoas vieram contra Nero, era sabido que ele tinha sido o causador, ele faz o quê? Coloca a culpa nos cristãos. E isso desencadeou, aumentou muito a perseguição. Muitos cristãos foram queimados vivos, serviram de tocha, né, no jardim de Nero, tocha viva, entendeu? O apóstolo Paulo foi depois martirizado por isso. No ano 67, o próprio Pedro foi martirizado por isso também, porque a perseguição se intensificou muito em relação aos cristãos. Os destinatários. Ixi, agora. Até de noite. O livro enquadra-se dentro daquilo que conhecemos como cartas católicas. Católica no sentido de universal. Sendo destinada às igrejas da Ásia Menor. Ele cita lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, Ponto, Galácia, Capadócia e Bitínia. Pedro identifica esses irmãos como eleitos de Deus, peregrinos e dispersos, provavelmente por causa dessa perseguição. É interessante, quando eu estava lendo isso aqui, montando esse texto, eu lembrei, quando eu parti nesse ponto, eu lembrei do Mohammed. Esteve aqui com a gente algumas semanas atrás. Quem é o Mohammed? É um refugiado por causa do Evangelho. Por amor ao Evangelho, foi banido da sua família, banido do seu país, e hoje vive, né, num local distante, porque amou a Jesus, porque decidiu amar Jesus. Então, irmãos, Deus nos deu a oportunidade de ver de maneira, né, aqui, ocular, sermos testemunhas oculares, ver presencialmente um refugiado do Evangelho. O que estes irmãos aqui eram eleitos de Deus acima de qualquer coisa, irmãos. Independente da situação que eles estavam enfrentando, eles eram eleitos de Deus. Na última semana nós tivemos aí uma grande, né, luta, todo mundo tentando ser eleito, né? Por 4 anos só, você já foi eleito para a eternidade. Amém? E não precisou nem fazer campanha. Entendeu? Não precisou nem fazer campanha. Então você já foi eleito. Peregrinos, por quê? A gente vai ouvir essa expressão muito no Novo Testamento, porque os apóstolos sempre faziam questão de lembrar, epa, vocês não são daqui, viu? Vocês estão passando por aqui. Entendam isso. Nós continuamos a ser peregrinos, porque a nossa nação está na eternidade. A nossa cidadania está na eternidade. Amém? Temos uma cidadania terrena, claro, mas a nossa cidadania eterna está com Jesus. Amém? E dispersos, porque, como eu disse, eles tinham sido dispersos por vários motivos, dentre os quais o principal era essa questão que envolvia a capital do império. Tá? O contexto e o objetivo da epístola. O contexto era de forte perseguição, por vários motivos, eu vou citar só 2. O primeiro, irmãos, é um motivo que até hoje prevalece, sempre prevaleceu pela história da igreja, que é o estilo de vida dos cristãos. E nesse caso aqui, principalmente, porque o estilo de vida, a forma dos cristãos viverem, afrontava diretamente a cultura greco-romana, a cultura helênica. Porque a cultura helênica ela era uma cultura hedonista, dada a todo tipo de prazer, e era uma cultura extremamente idólatra.
E era exatamente o contrário do estilo de vida que os cristãos tinham. E isso incomodava, irmãos. Por quê? Porque onde a luz brilha, as trevas se incomodam. E o segundo motivo é esse que eu já citei, não é? Esse incêndio que aconteceu e que trouxe a revolta de muitas pessoas no império, por todo o império, não só em Roma, contra os cristãos que foram culpados por um crime que eles não cometeram. Então, haja perseguição, haja martírio, haja cristão sendo morto, né? A coisa tomou as proporções terríveis, terríveis. O objetivo da carta era exortar os irmãos a viver vitoriosamente em meio ao sofrimento. Inclusive, nos versículos anteriores, né, do 8 em diante, eu não citei aqui porque a gente ia repetir praticamente a mesma coisa aqui. Então, eu fui direto ao ponto. Mas ele vai tratar sobre isso. E o mote dessa carta é trazer à mente dos cristãos que aquele sofrimento daqueles cristãos daquelas várias igrejas, porque, como eu disse, era uma carta universal, trazia a eles à mente que aquele sofrimento era passageiro e que aquele sofrimento, ainda que redundasse no martírio, ainda que redundasse na morte, eles já tinham recebido a maior herança de todos. Então, eles não podiam esquecer que eles deviam enfrentar aquele momento de luta terrível, primeiro, sem amargurar-se. Irmãos, é muito complicado. Olha que tem cristão que está se amargurando com pouca coisa. Faça um cálculo, você imagine a situação. Pessoas que perderam pai, mãe, esposa, filhos, que saíram fugidos, perderam casa, propriedade, tudo, irmãos. Estão perambulando muitas vezes pelo mundo, nós vimos aqui, eu já citei, mas eles não podiam se amargurar. Eles não podiam deixar o coração deles ser contaminado pela raiz da amargura. Dentro desse objetivo ainda, eles deviam confiar plenamente no senhorio de Cristo. Esse é outro grande mote dessa carta. Eles deviam confiar em Cristo. Irmãos, confiar em Cristo, quando a coisa está de vento em popa, é uma coisa. Confiar em Cristo, quando você está numa situação tão adversa quanto essa, é outra coisa completamente diferente. E eles deviam permanecer confiantes. Eles deviam manter a esperança da segunda vinda de Cristo viva em seus corações. Irmãos, eu acho que nada melhor para manter essa esperança viva do que o fogo da perseguição. Porque quando você está passando por uma luta tão grande, talvez aqui vocês já passaram por perdas e por sofrimentos, nenhum próximo disso aqui eu garanto, mas já passaram por grandes lutas na vida. Tem hora que a gente diz assim: ô Jesus, volta Jesus, ou me leva logo Jesus, volta Jesus, Maranata Jesus, não é isso? Isso deve pulsar em nossos corações. É complicado quando a gente começa a observar os cristãos sem ter essa ânsia, sem ter esse desejo vivo em seus corações pelo retorno do Messias. A vida está tão boa nessa terra que eu não quero a eternidade. Misericórdia, irmãos, porque não existe uma vida tão boa quanto a vida eterna, não existe, é ilusão. E eles deviam também testemunhar os gentios através das suas vidas e palavras. Pior do que não se amargurar, pior do que aceitar aquele sofrimento, era ainda amar aqueles que estavam perseguindo os cristãos, amar os seus opositores, amar os seus inimigos, servir aos seus opositores. Irmãos, e foi exatamente isso que a igreja fez. Imagine, irmãos, já é difícil você não se amargurar com o inimigo. Além de não se amargurar, você ainda tem que orar e amar. Só Jesus para fazer um negócio dessa proporção. Só Jesus. Só Jesus. A epístola também, ela tem forte caráter teológico, ela passa por temas centrais da fé cristã. Por exemplo, a Trindade, logo no capítulo 1, versículo 2. O sacerdócio, o sofrimento, que é a paixão de Cristo. A segunda vinda de Cristo. 1 Pedro 1,13, 2,4, 3,18. Ela trata também sobre a ética cristã. Durante toda a epístola ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre relação, Senhor e os servos, ele vai tratar sobre esses aspectos, porém o tema central é encorajamento em meio ao sofrimento. É uma epístola pequena, mas muito profunda, irmãos, muito profunda mesmo. Vamos ao texto. No versículo 13 ele diz assim: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele já vem trabalhando desde o versículo 8 sobre isso, sobre o cristão não revidar,
sobre o cristão perdoar, sobre o cristão, amar. E ele deixa essa orientação. Ele disse, olha, se vocês forem zelosos, com certeza vai ser mais, pela prática do bem, com certeza vai ser mais fácil vocês enfrentarem essa perseguição. Aqui é interessante que a gente entenda o seguinte, uma das formas desses irmãos lidarem com a perseguição era através da prática do bem. Por quê? Porque mesmo numa sociedade caída, as pessoas têm noção do que é certo e errado. Então, imagine, pense o quadro, eles estão debaixo de perseguição, sendo delatado por vizinhos, sendo perseguido, tendo inimigos, tendo pessoas querendo matá-los, mas eles revidam fazendo o bem. Já muda alguma coisa, porque as pessoas podem até viver no mundo caído, mas elas sabem o que é certo e o que é errado. Então, irmãos, o que o apóstolo está dizendo, entre outras palavras aqui, é o seguinte, que esses cristãos, eles podiam até sofrer, mas eles deveriam sofrer não por fazer o mal, mas sofrer por fazer o bem. Ou seja, eles poderiam até ser maltratados, mas não por causa da sua má conduta, e sim por causa da sua fé. Infelizmente, muitos cristãos sofrem, mas sofrem por causa de uma má conduta. Há uma diferença muito grande aqui. Uma coisa é sofrer porque você fez coisas que acarretaram sofrimento na sua vida. Outra coisa é você sofrer sem ter feito nada. Simplesmente porque você crê no Evangelho. Simplesmente porque você levanta a bandeira do Evangelho. Simplesmente porque você vive princípios caros ao Evangelho. É outra coisa totalmente distinta. Então ele está dizendo aqui, façam o bem todo o tempo. E isso, irmãos, é uma coisa que todo o Novo Testamento ele trata sobre isso. Nós temos uma passagem clássica, Tiago, capítulo 4, versículo 17, onde diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. Então, entenda, não era nem para o cristão precisar ser exortado a fazer o bem. Por quê? Porque a natureza do cristão já o empurra a fazer o bem. Já o empurra a fazer o bem. O cristão ele não pode, na sua vida, admitir um sofrimento que venha por causa de má conduta. Porque o cristão ele pode sim ser perseguido por causa de má conduta. Quantos a gente vê maus testemunhos aí, de cristão debaixo de vara, mas não é por causa do Evangelho, não. É porque usurparam muitas vezes o nome do Evangelho, o nome de Jesus, e tiveram uma conduta péssima, e o pessoal cai matando. Cai matando. Eu estou sofrendo por causa do Evangelho. Negativo, você não está sofrendo por causa do Evangelho. Você está sofrendo por causa da sua má conduta. É diferente. Mas tem cristãos genuínos, verdadeiros. A gente viu aqui testemunhos, ouviu aqui há pouco testemunho de pessoas que morrem, porque creem e porque professam a fé cristã, por causa da sua fé. Ele continua no versículo 14. Todavia, um contraponto, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Os cristãos, queridos, eles devem se alegrar em sofrer pela prática da justiça. Assim como foi bem ensinado por Jesus, aonde? No Sermão do Monte. Mateus 5, 10 a 12, que diz assim, Jesus dizendo, ensinando no sermão inaugural do reino de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, alegrem-se e regozijem-se, ou seja, não é uma alegria qualquer, não é uma alegria introspectiva, é uma alegria que produz júbilo, que produz regozijo. Amém? Porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pedro está lembrando isso aqui. Se vocês sofrerem por causa da justiça, se alegrem, regozijem. E isso aqui eles entenderam bem. Eu falei semana passada aqui, a gente tem um testemunho de Estevão, morrendo apedrejado e orando, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele com certeza sofria no corpo e exultava no espírito, quando ele contempla o próprio Jesus, que dentro de poucos minutos
estaria lhe recebendo na eternidade. Só o crente tem essa esperança, irmãos. Às vezes a gente murmura por tão pouco, reclama por tão pouco. Alegrem-se quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, ou seja, inventarem mentiras contra vocês, por causa do Evangelho. Alegrem-se. Quando vocês forem perseguidos, alegrem-se, que grande é o vosso galardão. Há uma promessa, irmãos, para aqueles que permanecem fiéis face à perseguição, seja ela leve, moderada ou severa. Alegrem-se, porque o galardão de vocês está aumentando. A segunda parte desse versículo, quando ele diz, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Ele está citando aqui uma parte de Isaías 8, 12 e 13, capítulo 8, versículo 12 e 13. O que ele quer dizer aqui? Que o cristão ele não deve se amedrontar ou temer diante daqueles que só podem tocar no seu corpo. Antes, devem temer e tremer diante daquele que pode lançar suas almas no inferno. Às vezes tem crentes que têm temor de homens, né? Se treme diante de pessoas, irmão, não tenha medo de quem não pode, só pode tocar no seu corpo, no máximo, se Deus permitir. Tenha medo de quem pode lançar sua alma no inferno. Eu vou dizer uma coisa, se muito cristão tivesse o temor de Deus que tem de homens, vivia uma vida completamente distinta, completamente diferente. O que vai pensar de mim? Irmãos, o que Deus pensa de você? Você já parou para fazer essa reflexão? Você já parou para pensar o que Deus pensa de você? Ou você está preocupado com o que A, B, C, D, E, F pensa de você? Essas pessoas, o máximo que podem fazer, se Deus permitir, num caso extremo, é tirar a tua vida. Mas a tua alma, elas não podem tocar. Não pode te condenar. Que ênfase. Ele estava falando para pessoas que estavam correndo risco de vida, de morrerem pelo Evangelho. Mas eles precisavam morrer com a convicção de que a morte deles valia a pena. Valia a pena. Versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Versículo 15. Santificar a Cristo no coração significa submeter-se completamente ao seu senhorio. A Bíblia, no Novo Testamento, ela se remete a Jesus como Salvador menos de 30 vezes. E ela se remete a Jesus como Senhor mais de 600 vezes. Só no Novo Testamento. Menos de 30 vezes como Salvador e mais de 600 como Senhor. Por quê, irmãos? Porque Cristo nunca será o Salvador de uma vida sem antes Ele ser o Senhor dessa vida. E aqui eles tinham a ideia de Kyrios, que é essa palavra para Senhor, eles tinham essa ideia muito clara na pessoa do imperador. Essa ideia era muito vívida para eles, sabiam literalmente o que era Senhor. Hoje a gente tem como uma expressão de respeito, está muito distante do que é realmente Senhor. Do que é realmente Senhor. Senhor, dono. Dono. Jesus é o Senhor da minha vida, mas será que a minha vida reflete essa verdade? Ou será que é só uma falácia? Uma falácia. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Estejam sempre, em todo tempo, preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A palavra responder aqui, ela vem do mesmo termo grego usado para a palavra apologia. O exercício da apologia é a apologética, que é defender os nossos... Eu botei até aqui o sentido no dicionário. É a defesa argumentativa de que a fé pode ser comprovada pela razão. Sabe por quê? Porque a fé cristã não é irracional. A fé cristã não é irracional. O fato de eu não compreender alguma coisa não quer dizer que aquilo é irracional. Porque eu não sei tudo. Você sabe tudo?
Os milagres têm uma lógica, sabia? Tem. Você pode não compreender, eu não posso, mas Deus sabe. Um dia nós vamos saber. Então a fé cristã ela é racional. E nós precisamos estar preparados para apresentar a nossa fé. Apresentar a razão da nossa esperança. Isso é importante e nós precisamos resgatar isso principalmente nos nossos dias, irmãos. Porque nós somos cobrados. Quando você quer ter um estilo de vida cristão, as pessoas vão querer saber por que você tem esse estilo de vida que contraria todo o restante. Por que você quer nadar contra a maré? Por quê? Você tem que dizer por quê. Você tem que apresentar a razão da sua fé. A razão da nossa esperança é muito clara. É o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, salvando os eleitos e condenando os perdidos. Essa é a razão da nossa fé. Nós esperamos o nosso Salvador, nós somos alcançados por uma obra que começou na cruz e que vai terminar na redenção. Teve o seu apogeu, porque na verdade ela começa no Gênesis, mas ela teve o seu apogeu na cruz e um dia ela culminará com a redenção de todas as coisas. Então nós temos uma esperança e essa esperança ela deve mover o meu e o teu coração. Ela deve incendiar o nosso coração, ela deve aquecer o nosso coração, porque não é pouca coisa, irmãos. O mundo está correndo por nada, nós estamos correndo por um propósito. E nós podemos, se necessário for, morrer por esse propósito. Como nós podemos nos preparar para responder sobre a razão da nossa fé? A própria epístola responde. Primeiro, testemunhando com a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3, que nós somos o quê? Cartas vivas do Evangelho. Será que as pessoas estão conseguindo ler na minha vida e na tua vida o Evangelho? Isso é duro, irmãos. Isso é duro. Isso aqui eu fico tremendo diante disso aqui. E quando eu prego, eu digo, o juiz ainda é maior ainda. Porque eu não vou ser achado indesculpável. O que eu vou dizer para Deus? Eu não sabia. Você sabia, você não viveu, é outra coisa. Mas você sabia. Eu coloquei os recursos à sua disposição. Porque a gente sabe que humanamente falando, a gente não consegue isso aqui, mas nós temos os recursos para conseguir. Deus deu a missão e deu os recursos para a gente cumprir. O testemunho do cristão ele é mais notório em meio ao sofrimento, ele se torna mais evidente, é óbvio, em meio ao sofrimento. O mundo, queridos, fica perplexo ao testemunhar o cristão se entregar vicariamente pela sua fé. Isso causa perplexidade ao mundo. O mundo não entende. Quando o cristão deixa tudo e se entrega a uma missão, quando o cristão entrega a própria vida pelo Evangelho, as pessoas não entendem. Mas, irmãos, pense uma coisa, tem pessoas que estão morrendo por mentiras. Mas quando o cristão morre pela verdade, ele causa perplexidade. Um dos pais da igreja, Tertuliano, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja nasceu, foi regada pelo sangue de homens e mulheres que não negociaram a sua fé. Se você está sentado aqui hoje, podendo ouvir o Evangelho, tendo uma Bíblia para ler, é porque homens e mulheres morreram na fogueira, queimados, decapitados, crucificados, esquartejados, para que hoje eu e você pudesse ouvir esse Evangelho. Então a gente não pode fazer pouca coisa disso, irmãos. A gente não pode fazer. Irmãos, até hoje nossos irmãos estão morrendo no Oriente Médio. A gente ouve isso aqui semanalmente. Nós não podemos fazer pouca coisa disso. Então, primeiro eu testemunho com a minha vida precisa ser uma pregação do Evangelho. E quando você ama o inimigo, não tem pregação mais poderosa do que essa. Quando você vai na contramão do mundo, não tem pregação mais poderosa do que essa. Não tem. Porque ainda que as pessoas estejam te criticando, ela diz, espera aí. Por que fulano de tal aceita sofrer? Deve ter alguma coisa forte aí. Porque ninguém aguenta esse escárnio, ninguém aguenta esse sofrimento, por nada. Espera aí. Segunda forma de nós darmos o testemunho da nossa fé, darmos a razão da nossa fé.
testemunhando com nossas palavras. Também não adianta só viver o evangelho, eu estou pregando, não, porque tem que falar. Até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Não se envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16. Não se envergonhe. Nós estamos numa época em que muitos cristãos têm se envergonhado de professar sua fé em vários lugares. Se você se envergonha de professar sua fé, você corre um sério risco de um dia Jesus se envergonhar de você. Cristianismo não é brincadeira, irmãos. Cristianismo não é um clube social de final de semana. É questão de vida ou morte. É questão de salvação ou condenação eterna. Não esqueça isso. Não esqueça isso. Não se envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Eu preciso pregar, eu preciso falar, nós precisamos ter uma fé viva, nós precisamos ter uma fé contagiante, irmãos. Quando você fala de alguém que você ama, você fala com os olhos brilhando. Eu não posso falar de algo que eu amo de maneira apática. Se o evangelho para mim é algo apático, há uma grande chance de eu nunca ter sido alcançado pelo evangelho. Porque ninguém encontra Jesus e fica do mesmo jeito, irmãos. Você não leia a Bíblia, leia a história da igreja. Quando nós nos encontramos com Jesus, irmãos, quando nós amamos a Jesus, nosso olho brilha quando nós falamos de Jesus. Porque quando você fala de alguém que você ama, seus olhos brilham, seu coração palpita. Queima algo dentro de você. E isso precisa acontecer conosco, irmãos. Nós precisamos romper com essa letargia, porque as pessoas estão sendo condenadas por causa da nossa letargia. O juízo virá. Não brinque com isso, porque o juízo virá. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bom demais, mas Ele é juiz também. E o juízo virá. E no dia do juízo não haverá mais misericórdia, só juízo. Só juízo. Isso é terrível, irmãos. Isso era para a gente realmente baixar a cabeça, chorar, se arrepender e mudar. Porque isso é terrível. Não é pouca coisa. Tem uma passagem interessante no livro do pastor John Stott, já falecido, pastor anglicano, britânico. O nome do livro é Eu Creio na Pregação. Ele conta um episódio que eu contei aqui, mas eu quero contar em cima da narração que ele colocou no livro. Eu Creio na Pregação, um livro muito bom, se você puder ler, leia. Ele diz assim: um poder estranhamente fascinante, exercido por aqueles que são totalmente sinceros. Tais crentes atraem descrentes, como com o caso de David Hume, o filósofo britânico deísta do século XVIII, que rejeitava, por ser deísta, ele rejeitava o cristianismo histórico. Um amigo uma vez o encontrou correndo, ao longo de uma rua de Londres, e o perguntou aonde ele estava indo. Hume respondeu que ele ia ouvir George Whitefield pregar. Seu amigo perguntou assustado: você não acredita no que Whitefield prega? Acredita? Ele respondeu: não, mas ele acredita. A convicção de George Whitefield era tão grande que até um deísta como Hume, filósofo, queria ouvi-lo pregar. Eu posso até não acreditar, mas ele acredita no que ele está pregando. Porque o evangelho é assim, irmãos. Esses homens, com muito poucos recursos, Jonathan Edwards, George Whitefield e outros, Spurgeon, pregavam para multidões. E pregavam um evangelho. Se você pegar um sermão de Spurgeon, é um sermão simples. Não é sermão complicado. Mas eles pregavam com paixão, com amor. Eles pregavam com tanta consciência da verdade que eles estavam falando, que a convicção de Deus era obra de Deus, não deles. Se abatia sobre o auditório. Certa vez, Edwards pregando um sermão, ele não conseguia quase que nem segurar a folha numa lamparina, porque não tinha energia elétrica. Pecadores nas mãos de um Deus irado, está na internet. Esse sermão, você pode ler. Chegou um momento que a convicção de Deus se aplacou.
de maneira tão poderosa sobre aquele auditório que as pessoas se agarravam no banco e diziam, Senhor Edwards, tem misericórdia de nós, porque nós estamos indo para o inferno. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por isso ele tem que ser pregado, vivido nas nossas vidas e pregado. Mas não vão ouvir, pregue. Mas não vão aceitar, pregue, porque a obra não é sua, obra é de Deus. A obra é de Deus. É necessário, queridos, que o cristão compreenda que permanece em constante batalha e que por isso precisa estar preparado a tempo e fora de tempo, se apresentando aprovado diante de Deus. São vários textos aqui. E militando o bom combate até o final da carreira. Você foi alistado num exército e nós estamos em batalha. Marcharemos, lembram de quarta-feira os pais que estiveram aqui? Marcharemos, quem marcha está em batalha, está em guerra. Ninguém marcha para brincar. Então nessa guerra, irmãos, nós precisamos estar preparados a tempo e fora de tempo. O guerreiro que dorme em batalha morre. Soldado que dorme em batalha morre. Soldado na guerra, ele dorme abraçado com a arma, porque a qualquer momento ele pode precisar se defender. A qualquer momento. Nós precisamos ser aprovados diante de Deus e não esquecer que essa batalha, para nós, só vai terminar quando nós partirmos. E nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, chegar no final, olhar para trás e dizer, eu combati o bom combate. Eu corri a corrida e terminei pela graça de Deus. Mais importante do que como você começa essa corrida, é como você vai terminar. Muitos naufragam pelo caminho, muitos. Lute, levante-se, haja. Versículo 16. Contudo, mais um contraponto. Você deve dar a razão da sua fé, com a sua vida, com a sua pregação. Contudo, tem uma forma para ser feito, para isso ser feito. Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Lute, vou lutar, vou pregar o Evangelho, vou viver o Evangelho, as pessoas vão olhar para mim e ver um crente. Glória a Deus. Eu vou abrir minha boca e falar de Jesus, e falar do amor que me salvou. Glória a Deus. Porém tem uma forma. Nós precisamos entender, queridos, que as nossas armas não são carnais. Devemos manter a boa consciência. Sabe o que é a boa consciência? É a consciência limpa diante de Deus. A pior coisa é você cobrar dos outros aquilo que você não faz. E tem muito hipócrita fazendo isso. A boa consciência é quando você pode falar, porque diante de Deus você está justificado. Não porque você é muita coisa, mas porque você procura obedecer a Deus e submeter ao seu Espírito, à ação do seu Espírito, que é quem opera em nós. Então nós precisamos insistir na proclamação do Evangelho, com mansidão e respeito, porque essa batalha, entenda uma coisa, às vezes as pessoas nos atingem, de maneira violenta, seja com palavras, com discursos, com afrontas mesmo, e nós somos no primeiro momento impelidos a agir da mesma forma. Não foi assim que Jesus ensinou. Essa vitória ela não vai ser ganha no grito. Nós não vamos ganhar essa vitória no grito. Amém? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
muitas ideologias, né, pensamentos se levantem, às vezes nós ficamos intimidados, mas nós temos que entender que as nossas armas não são humanas, e que a palavra de Deus destrói todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza, todo e qualquer engano que se levanta contra a verdade, porque nada é mais forte que a verdade, irmãos. Entenda isso, por isso que a gente não precisa se abalar, a gente precisa se preparar, não se abalar, porque nada é mais forte que a verdade. E como nós já vimos aqui tantas vezes, a verdade é uma pessoa, não é um conceito. Amém? É o Rei dos Reis, é aquele que não vai vencer, ele já venceu na cruz do Calvário. Amém? Uma contextualização a respeito disso. Quantos debates tolos e desnecessários são travados em nossos dias, principalmente nas redes sociais? Quantos? Não é impondo a minha fé que eu vou ganhar. Não é dessa forma. A maior parte desses debates mais afastam as pessoas do Evangelho do que aproximam. Não quer dizer que não haja debate válido. Há discussão válida, há discussão que é necessária ser travada. Há contraponto que tem que ser colocado. Mas muita coisa é só bobagem, muita coisa é só para satisfazer o ego de quem discute. Porque não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Porque se Deus não convencer o coração humano, se Deus não quebrar uma fortaleza que está dentro do homem, meu irmão, não tem conversa, não tem lábia que quebre. Por isso a gente deve fugir de discursos e debates desnecessários. Fale quando for necessário. Porque aí você vai falar algo relevante. Você vai falar algo relevante. Nosso bom proceder deve constranger os opositores da nossa fé. Aqui a gente pode lembrar que é um princípio semelhante àquele que está em Romanos também, capítulo 12, versículo 20. É incrível, até quando a gente não prega uma epístola de Paulo, ele ocupa quase a pregação toda, entendeu? Camarada foi muito usado por Deus, viu? Romanos 12, 20. Faça o bem ao que te persegue, e assim você acumulará brasa sobre a sua cabeça. Irmão, não tem nada que dê um choque de realidade mais forte numa pessoa do que ela te fazer o mal, e quando você chega na hora de retribuir, você faz o bem. Isso é um choque de realidade. Essa brasa na cabeça é uma linguagem figurada para dizer que a consciência da pessoa vai pesar, meu amigo. Meu amigo, eu fiz o mal, eu difamei, eu caluniei, e o mundo girou, e eu caí nas mãos dessa pessoa. Ela tinha tudo para acabar comigo, e ela me abençoou. Isso quebra fortalezas. Por isso é que o cristão, ele ama até aqueles que o odeiam. Ele ama. E só o Evangelho faz. Sabe por quê? Porque quando ele olha para aquele que o odeia, ele lembra que um dia ele já foi daquele jeito. Quando eu olho para alguém que tem raiva de igreja, eu lembro que um dia eu tinha raiva de igreja. E se Deus teve misericórdia de um miserável como eu, não pode ter de outro miserável? Entendeu? Pode, irmãos. Eu sou melhor do que ele em quê? Pode. Nós temos a oportunidade de fazer o bem. Nada melhor, irmãos. Eu já passei por essa oportunidade. É muito bom, quando alguém lhe mete o pé, ele passa uma rasteira, e quando você tem a chance, você ajuda. É a melhor coisa do mundo, porque você diz, não por orgulho, mas você diz, Jesus, eu estou me parecendo um pouquinho mais contigo. Mas a vontade é de fazer mesmo, é passar a rasteira, né? A gente faz pelo Espírito. A vontade é essa. Tem que admitir. Mas dentro de nós tem algo mais forte que a nossa vontade caída, amém? E a gente faz o bem. Porque a gente ama e está debaixo do senhorio de alguém que orou pelos seus adversários e pediu que eles fossem perdoados pelas terríveis coisas que eles estavam fazendo. O último versículo, 17 do trecho, né? É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Queridos, o sofrimento é algo inerente à existência humana. É humano, já sofre. Já começa, já nasce apanhando. Não é isso? O menino já nasce apanhando. Então, o ser humano, ele é inerente. Não é questão de querer ou não querer sofrer. Todo mundo sofre, em maior ou menor grau. Porém, o cristão que sofre por causa do Evangelho, ele tem promessa.
ele será recompensado. Nós vimos lá no Sermão do Monte, ele será recompensado. E que promessa, imagina uma promessa para você desfrutar pela eternidade, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, mais uma vez, apóstolo Paulo, relatando os sofrimentos que tinha enfrentado, chegou à seguinte conclusão, está lá em 2 Timóteo 3, 12 e 13. De fato, falando da experiência dele, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O apóstolo Pedro, na sequência do capítulo, continuando aqui o capítulo 3, ele vai usar o exemplo do próprio Jesus. Ele vai pegar o exemplo do próprio Jesus, para falar que Jesus sofreu o pior de todos os sofrimentos. Nenhum sofrimento se equipara a Jesus. Você imagina você se tornar maldito, você dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a maldição de toda a humanidade, antes, naquele momento e depois, estavam sobre ele. Não tem coisa pior do que essa não, irmãos. Quando a gente pensa no martírio de Jesus, aí a pessoa pensa na cruz. Pedro morreu crucificado também, ainda pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então não foi a cruz, simplesmente. Foi ter carregado o meu e o seu pecado, e a comunhão da eternidade toda ser quebrada naquele momento, porque ele tinha se tornado maldito. Esse é o peso que ninguém poderia carregar. E ele carregou por mim e por você. Terrível, irmãos, terrível. Você já imaginou Deus entregando seu próprio filho, tornando seu próprio filho maldito, por amor de uns peça ruim como nós, irmãos? Só graça e misericórdia. É um amor que ainda quem tenta explicar, a gente não consegue, a gente tem só que experimentar, porque entender você não vai entender. Não tem como entender esse amor, porque é muito grande. É de tal maneira, como está lá, João 3,16, porque não tem como quantificar, não tem. Nós precisamos estar preparados para sofrer por causa do Evangelho. Quando a gente fala em sofrer por causa do Evangelho, a gente pensa logo nos países, né, islâmicos, comunistas, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, onde há uma perseguição mais severa. Mas sofrer pelo Evangelho não é só isso, não. Isso aí é a parte severa do sofrimento. Mas nós precisamos estar preparados para sofrer até o sofrimento leve, moderado. Quantas vezes, queridos, trazendo para o nosso contexto, uma conduta cristã nos coloca em situações difíceis? Quantas vezes, por ser cristão, você ficou em situação difícil? No lar, no trabalho, na escola, na faculdade, entre amigos. Quantas vezes, por manter uma ética cristã, uma postura cristã, você ficou numa situação constrangedora, até envergonhado, muitas vezes deslocado, muitas vezes caluniado, não é verdade? Quantas vezes? Nós temos que estar preparados para isso, irmãos. Temos que estar preparados para isso. Eu me lembro de uma vez, de uma história que aconteceu comigo. Eu acho que eu estava pregando sobre sofrimento. Quando terminou a pregação, tudo aí, no final do culto, uma irmã veio para mim e disse, pastor, depois que eu me tornei crente, eu estou sofrendo muito. Naquela hora eu olhei para ela e disse, irmã, me diga uma coisa, você sofria antes de aceitar Jesus? Sofria, pastor. Aí eu te faço a segunda pergunta, é melhor sofrer com Jesus ou sem Ele? Com Jesus, então pronto, então não reclame. Entendeu? Jesus nunca disse que nós não passaríamos por aflição, Ele disse que a gente passaria por aflição. Jesus nunca disse que o nosso barco não enfrentaria tempestade, Ele disse que estaria conosco no barco. É diferente. Uma coisa é você passar o sofrimento sem Jesus, outra coisa é você passar com Jesus. É completamente diferente. Amém? Algumas aplicações práticas, são perguntas para reflexão. Grave essas perguntas e fique refletindo sobre elas. Por quê, irmãos? Nós estamos falando de sofrimento, temos exemplo de sofrimento, e eu digo a vocês, nós estamos caminhando para o fim das coisas, para o fim dos tempos. E eu não vou aqui jamais datar a volta de Jesus. Mas com certeza, irmãos, os nossos dias são dias maus. Vocês concordam comigo? Ou não? Ou é só comigo que eu estou percebendo isso? Nossos dias são complicados, irmãos. Nós vivemos numa sociedade que rejeita Deus, que rejeita os valores cristãos, que defende tudo que não presta, é vendido como algo bom. E que eu digo a vocês, nós já estamos
num ambiente de perseguição, velada, mas já estamos. Há umas semanas atrás, um pastor foi preso, porque estava pregando o evangelho, local público, 10 horas da manhã. Entendeu? Lá em Coroatá, no Maranhão. Já estamos, irmãos. Aí tem aquela coisa, aquele movimento, né? Você acha que você pode hoje chegar em qualquer ambiente e pregar a palavra? Não, tem ambiente que não aceita mais. Que você é rechaçado. E você precisa dar a razão da sua fé. Precisa dizer. Tem alguns irmãos que estavam comigo há um tempo atrás, quase um ano atrás, lá na UFRN, no auditório. Estava tendo um debate sobre design inteligente. O Dr. Marcos Eberlin estava aqui. E se levantou um camarada lá, desconstruindo, dizendo que queria transformar a igreja, porque não tem argumento aí para, né, querer desconstruir da forma errada. Né, que é um ambiente laico, não sei o quê, tal. O doutor Marcos Eberlin, ele sabe demais. Mas ele não é um apologeta, ele não é um camarada que é preparado para defender. Mas graças a Deus tinha um servo dele preparado lá, Tasso Licurgo, professor da UFRN também, doutor, com doutorado fora do Brasil, um camarada extremamente preparado. Ele desconstruiu o argumento desse outro professor, que não teve o que fazer, a não ser ele dizer, eu vou para uma manifestação não sei aonde. Porque não tinha mais. Ele calou, mostrando que os maiores cientistas foram cristãos, que as universidades só existem porque cristãos fundaram, entendeu? Ele deu a razão da fé dele na prática. Mas porque ele se preparou, se ele não se preparasse, iam se levar todo mundo no bolso ali. É engraçado que a própria plateia começou, né, vaiando, mas depois calou, porque irmãos contra fato não há argumento. Até uma pessoa que desistiu de pensar, chega uma hora que ela se cala. Entendeu? Chega uma hora que ela se cala. Então nós precisamos estar preparados para esse ambiente que se apresenta. E diante desse quadro, não é para você ficar alarmado, mas sim preparado. Eu quero fazer algumas perguntas, 5 perguntas em cima dos temas que foram tratados. Primeiro, eu me coloquei dentro dessas perguntas também. Temos nos esforçados para fazer o bem continuamente, inclusive aos que nos perseguem? É a primeira pergunta. Será que eu e você, será que nós temos nos esforçado? Porque é um esforço, irmão, demanda uma diligência, demanda uma intenção. Será que nós temos nos esforçado para fazer o bem em todas as circunstâncias, vírgula, inclusive para aqueles que nos perseguem? Porque fazer o bem a quem gosta de você, quem te faz o bem é fácil. Isso aí até o ímpio faz. Agora, fazer o bem a quem pisa no teu calcanhar, aí é outra conversa. Aí é a conversa do cristianismo. Aí só o cristão. Segunda pergunta. A quem tememos? Outra pergunta. Aos homens ou a Deus? Para facilitar a resposta, é só você pensar. De quem que você espera aceitação? De quem você busca aceitação? Dos homens ou de Deus? Aí, essa pergunta, de quem você busca aceitação, reconhecimento, vai dizer a quem você teme. Se você busca aceitação dos homens, você vai temer aos homens. Se você quer curtida, quer like, quer comentário, quer aplauso, você vai buscar a aprovação dos homens e vai viver para satisfazer os homens, vai se frustrar no final. Mas se você busca satisfazer a Deus, independente de quem está ficando chateado com isso, você realmente entronizou a Jesus no seu coração. Será que Jesus, é a próxima pergunta, reina em nossos corações? Lembra, menos de 30 vezes Salvador, mais de 600 Senhor. Será que Jesus é o meu rei, é o teu rei? É. Todo mundo levanta a mão. Mas será que Jesus determina as nossas decisões? Será que ele é pelo menos consultado quando a gente vai tomar uma decisão? Será que ele é o Senhor mesmo da minha vida? Será do meu casamento, da forma como eu lido com dinheiro, da forma como eu lido com meus filhos, com minha esposa, meu esposo, com meu trabalho? Quando aparece aquela oportunidade de ganhar um dinheirinho extra por fora, será que Jesus é Senhor em todos esses momentos da minha vida? Será? A quem eu temo? A quem eu sirvo? Quarta pergunta.
Estamos preparados para dar a razão da nossa fé àqueles que nos questionaram, àqueles que estão ao nosso redor? Será que a nossa vida condiz com aquilo que a gente professa? Eu não estou defendendo aqui perfeccionismo, mas esse mesmo livro diz: sede santos, como aquele que vos chamou é santo. Esse mesmo livro fala de santidade, que é uma obra do Espírito na nossa vida. Será que a nossa vida reflete a Jesus? Será que as pessoas olham para a gente e veem um cristão ou veem um mau testemunho? Isso anda colado, casado com o falar. Porque não adianta também eu dar um bom testemunho e não pregar a palavra. Mas, irmãos, entenda, quando eu dou um bom testemunho, quando eu vivo o evangelho, naturalmente eu prego a palavra. Porque esse evangelho vai queimar dentro de mim, e não tem outra coisa a fazer senão botar para fora. Senão pregar, a tempo e fora de tempo. E por fim, estamos dispostos a sofrer pela fé que professamos? Estamos dispostos a pagar o preço, a sermos rejeitados, a sermos chamados de extremistas, radicais, fundamentalistas, istas. Estamos dispostos a perder uma oportunidade por causa da nossa fé? Estamos dispostos a dizer não para aquela proposta indecorosa? Estamos dispostos? Estamos dispostos? Sabe o que nos ajuda a responder essa pergunta? É descobrir o que nós almejamos. Só está disposto a viver e a morrer pelo Evangelho quem almeja a volta de Jesus. Quem não tem essa esperança dominando a sua vida não consegue, porque nós ainda vivemos nessa terra, nós ainda somos atraídos pelas coisas dessa terra. Então, se não tem algo mais forte para puxar o meu coração, eu não consigo. Por isso é que nós vivemos a esperança da volta. Se eu não vivo a esperança da volta, eu posso até tentar, mas mais cedo ou mais tarde eu vou ceder. Eu vou retroceder. Eu vou me envergonhar do Evangelho. E terrível coisa é se envergonhar do Evangelho. Terrível coisa. Amém? Vamos orar, irmãos, pela graça. Nós temos que pedir pela graça de Deus. E pedir a Deus para viver uma vida digna da fé que me salvou e que te salvou. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga temor e tremor aos nossos corações. A vida cristã nunca foi fácil. Na verdade, ela é impossível de ser vivida pelos esforços humanos. Mas nós temos o Teu Espírito, nós temos a promessa de que o Senhor está através dele conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos ajuda, Jesus. Nos perdoa, porque muitas vezes nós fracassamos e não resistimos à perseguição, ao sofrimento por amor do Senhor. Retrocedemos, nos calamos, nos envergonhamos. Nos perdoa, Pai. E nos dará a oportunidade de viver um evangelho genuíno. De parecer contigo, de resplandecer a verdade do Senhor onde formos. De brilhar como a luz do Senhor onde formos. Nos dá intrepidez, coragem, nos dá paixão para nós falarmos de Ti, Pai. Toma o nosso coração, tira de nós a letargia, tira de nós a apatia, tira de nós a frieza, Pai. Porque o Evangelho, ele é vivo, ele não é um conceito estático, parado no tempo, um conceito apenas a nível intelectual, mas ele é vivo, ele fala de uma pessoa que está viva, Pai. Nos ajuda, Jesus, porque sem o Senhor nós fracassamos com certeza. Nós fracassamos com certeza. Que essa palavra possa trazer peso aos nossos corações e que nós possamos refletir sobre essas questões. E investir, não simplesmente viver de qualquer maneira, mas investir a nossa vida da forma correta. O tempo que nos resta nesse lado da existência, da forma correta. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.